Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Táticas e estratégias. Consultor político Gilberto Musto. Olá, seja bem-vindo em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Estamos trabalhando, falando e tecendo comentários a respeito de planos de governo e como fazer o melhor plano de governo. No vídeo passado, entendemos que o plano de governo ele tem que ser realmente impactante e convincente e trabalhar para famílias que têm exatamente as aspirações mais básicas possíveis. Agora, neste vídeo eu gostaria de mostrar para vocês como é exatamente as aspirações de um domicílio, de uma família de lá da ponta do bairro. Quais são exatamente as necessidades? Quais são exatamente as aspirações? E qual é o grau de felicidade que vai reger a continuidade do administrador no poder ou a troca dele? Sabemos que desde a época de Platão, aonde o livro A República mostra a polis perfeita, a cidade perfeita, a cidade dos sonhos de todos. Desde aquela época, nós temos a concepção do que realmente é o amor, do que realmente é a satisfação, do que realmente é o prazer. Platão diz que nós desejamos aquilo que a gente não tem e a gente ama o que a gente deseja. Por isso vem aquele ditado do amor platônico. Então, por que esse amor platônico? Porque exatamente a partir do momento, segundo Platão, que você conquistou aquilo que você desejava, então você ama violentamente aquilo que você acabou de desejar, acabou de conquistar, ele se finda. A partir do momento em que você conquistou, você ama e deixa de amar naquele instante. Mas ama com muita força, gosta muito. A percepção é quase que algo fantástico, faraônico. E de repente, você não ama mais, porque você simplesmente conquistou. Mas eu não estou entendendo por que você está falando isso, se a gente tem que fazer um plano de governo. Eu vou chegar lá. Você também, por outro lado, tinha o contraponto de Spinoza, tá? Outro filósofo que, já não concordando com Platão, dizia que não, que você começava a amar aquilo que você acabava de conquistar. Então você desejava algo, você conquistava algo e aí você amava aquilo daquele ponto para frente. Se nós juntarmos os dois filósofos, nós teremos aquela vontade, aquele desejo, aquele amor pelo que não temos, segundo Platão, e a partir do momento em que conquistamos, nós vamos amar, segundo Spinoza. Mas ainda não consegui entender o que isso tem a ver com plano de governo. Muito bem. As necessidades de felicidade se dá por intermédio de detalhes muito pequenos. E a partir do momento em que o cidadão está feliz, ele tem pouca ou quase nenhuma vontade de trocar o seu governante. Isso significa exatamente que a política da cidade perfeita, ela passa por uma série de sensações de alegria, de desejo, de vivacidade, de aspiração, de algo muito simples. Não é exatamente grandes projetos, grandes propostas, grandes promessas que vai fazer com que você consiga a conversão do voto. Agora, para que a gente feche não só as dissertações de Platão e de Spinoza com o que vivemos hoje, eu quero dizer para você
que por mais simples que seja a sua atitude como gestor de uma cidade, satisfazendo no mais simples dos desejos de cada cidadão, chefe de família, homem ou mulher, fará com que você, sem sombra de dúvidas, tenha um sucesso muito importante no seu plano de governo. Porque você exatamente está falando aquilo que o eleitor quer ouvir. Você está falando exatamente aquilo que traz felicidade para o eleitor, aquilo que exatamente traz um benefício para o eleitor. E só vai votar em você quando o eleitor lhe fizer uma pergunta e você respondê-la da melhor forma possível. Qual é essa pergunta? O que é que eu ganho votando em você? Porque você não tem voto de gratidão, você tem voto de esperança. Aquele voto de gratidão que você está, por exemplo, no poder, então eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei 2.000 casas populares, eu asfaltei a rua, você não fez mais do que a sua obrigação. Porque para você entrar no período eleitoral passado, você prometeu tudo isso. E se você cumpriu tudo isso, está ótimo. Se você cumpriu tudo isso, ponto. Você resolveu realmente a sua condição de credibilidade junto à pessoa. Agora, se você daqui para frente não der um voto de esperança, se daqui para frente você não conseguir traduzir que ainda virá muito mais em benefício do eleitor e da sua família, você não conseguirá conquistar o voto. Bem, mas ainda eu quero entender exatamente essas necessidades básicas. São exatamente situações do dia a dia de cada familiar que, na realidade, você ganharia muito se não as alterasse. Então, o primeiro detalhe a ser observado é que nós tenhamos que projetar situações das mais simples possíveis para que as pessoas entendam que na segurança e na estabilidade que vivem, podem ou têm a certeza de que votando em você, elas não regredirão, que elas não descerão um degrau da onde elas já estão. Isso é um ponto importantíssimo. Dali para frente, havendo condições de criar esperança a respeito do que vem pela frente, então aí você começa a trazer uma grande quantidade de pessoas que, acreditando em seus conceitos, acreditando em suas promessas, em suas fundamentações, tá? Se basearão de que, partindo de você, elas poderão subir um degrau na pirâmide. Daí você começa a fazer a diferença. Mas atente para o detalhe de que, se você prometer para alguém que está bem na base da pirâmide chegar até o topo, ela não vai acreditar, porque isso não faz parte do mundo dela. Isso é importante você saber. Você tem que entender que a maioria das pessoas, 55%, 60% da população, vive com até R$ 1.500. Então, a partir deste instante, nós temos que ter uma visão de que as promessas para esse tipo de pessoa se baseia na condição de felicidade, na condição de um encontro com um amigo, na condição de um final de semana à beira do rio, na condição da simples troca de uma moto 125 ou ainda almejar trocar o carro. Todo mundo quer algo melhor, não tenha dúvida, mas você não pode dizer para uma pessoa que tem uma moto 125 que ela vai conseguir conquistar uma BMW no final do seu mandato, porque isso está muito distante da pessoa. É óbvio que esse exemplo que eu te dei é um exemplo muito básico, tá? Para que você entenda o que eu quero dizer com detalhes. Mas você tem que entender que a felicidade de cada um está na cidade perfeita.
E a cidade perfeita não é aquela cidade que tem certos implementos que estão fora hoje da realidade, tá? E você, numa cidade de 50 mil habitantes, vai propor construir um metrô. Tá? E numa cidade de 700 mil habitantes, você vai dizer que você vai construir mais 6, 7, 8 linhas de metrô, que você sabe que a população não acredita, porque elas já estão vivendo momentos de insatisfação com o transporte público, se a gente ficar nessa área para dar o exemplo, e o que você falar, você tem que falar embasado. Então, você não vai conseguir fazer a conversão do voto dessa pessoa se você não prometer alguma coisa mais básica voltada à felicidade da família. Ficar mais tempo em casa, lugares para lazer, esporte, conexão com internet, tudo isso é exatamente aquilo que as pessoas pretendem. Essa conversa, essa interação, esse engajamento pelas redes sociais, vocês notam com muita facilidade que as aspirações de conversar, de ter muitos amigos, de ter notoriedade, das pessoas curtirem tudo o que se faz, o que se posta e etc., é um momento que nós estamos vivendo. E essas interações, elas não trazem exatamente aquela função de nós termos um país maravilhoso, cor-de-rosa, tudo bonitinho. Nós temos interações de única e exclusivamente felicidade naquele momento em que está se agindo ou tendo aquela atitude de interação com um amigo, de lazer, de entretenimento e qualquer coisa parecida com isso. Então, no seu plano de governo, um momento para que você tenha a reflexão de que a felicidade deve estar contida de forma implícita nos seus projetos para que as pessoas saibam que haverá, votando em você, tranquilidade, estabilidade, segurança e, por consequência, a felicidade. Voltamos no próximo vídeo. Se você gostou, por favor, dê um curtir, dê um like aqui e também assine o canal do YouTube para que você possa receber todos os vídeos exatamente no momento em que eles são postados, ok? Meu muito obrigado a você e até a próxima interação já no próximo vídeo. Saiba mais sobre o treinamento de táticas e estratégias para as eleições. Acesse o site mapadovoto.com.br. Estudos Políticos com Gilberto Musto.